Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, nobres vereadores, vereadora, a imprensa que nos dá honra com a sua presença, nossos colaboradores, a quem nos acompanha em casa através da internet, enfim, as pessoas que nos dão a honra de suas presenças. Senhor presidente, eu quero usar o grande expediente hoje para fazer um relato da minha visita à fronteira entre Brasil e Argentina. Eu estive ontem e hoje na inauguração de um projeto SEBRAE daqueles municípios, né, onde tivemos a presença de vários prefeitos do Brasil, no caso daquela região, e também 3 intendentes, o nome que é dito lá, de prefeitos da Argentina. E eles têm um consórcio intermunicipal de fronteira que realmente nos chama a atenção. Nesses 2 dias que estivemos lá, nós aprendemos muitas palestras, muitas inaugurações, inclusive ontem à noite, um coquetel lá na Argentina, nós passando pela via seca, como se diz, né, sem passar pela aduana, eles transformaram, como diz o prefeito, transformaram uma região de mata, onde quando criança caçavam priá, forma que ele disse, hoje fizeram um parque. E esse parque está entre a divisa do Brasil e da Argentina. Eles se chamam de irmãos hoje. Eles vestem a mesma camisa do projeto, com a bandeira do Brasil e da Argentina. Eles criaram um ponto bem interessante, né, onde eles chamam de 8 pontos geográficos. 2 países, 3 estados e 3 municípios. E o que me chamou a atenção foi que o prefeito de Barracão, mostrando os trabalhos que eles fizeram, e ele foi dizendo, né, que quando o prefeito Beto Richa, o governador Beto Richa teve lá numa época, ele falou que eles precisavam de um caminhão para o Corpo de Bombeiros, mas eles não tinham, e não têm até hoje, Corpo de Bombeiros. E ele conseguiu um caminhão para o Corpo de Bombeiros de Dionísio Cerqueira, que fica em Santa Catarina e que atende, além de atender Barracão, Dionísio Cerqueira, atende o município de Bernardo de Irigoyen, na Argentina. Então, eles criaram esse consórcio, é muito interessante a forma que eles convivem, eles se defendem, eles brigam. Por exemplo, eu estava comentando até com o doutor Tesseroli, quando o prefeito de Barracão conseguiu em Brasília um escritório da Previdência Social, ele não tinha local e não tinha terreno, ele ligou rapidamente para o prefeito de Dionísio Cerqueira, que fica em Santa Catarina, perguntando se ele tinha um terreno, disse que tinha, então vai para lá. Então, eles brigam pela região, eles são municípios pequenos, mas eles conseguiram quebrar esse paradigma da fronteira, porque, como que diz o prefeito de Dionísio, ele disse, olha, nós estamos na ponta, os estados não estão nem aí com a gente, muito mais a nível federal. Se nós não nos agruparmos, se nós não nos juntarmos e nos tornarmos fortes, ninguém vai se preocupar com a gente. E essa é a nossa realidade também. É só nós que podemos nos fortalecer. Nós estamos lá hoje com o vice-prefeito Percy, com a Salete Melo, que é presidente do Território Iguaçu, que fica a nossa região aqui, incluindo 9 municípios, mais Porto União. Nós estava o vice-prefeito Rodrigo Marcante, de Bituruna, mais uma equipe dele, estava a secretária de Desenvolvimento de General Carneiro, estava o Walter Cano, também representando o Santim, e ele como secretário de Turismo. Realmente foram 2 dias de muito aprendizado. Claro que a nossa região é uma realidade um pouco diferente, até porque nossos municípios são maiores, né? Mas eles trabalham tudo junto. Programa de reciclagem. Tinha um hospital particular em Barracão e eles não conseguiam atender a comunidade. Dionísio Cerqueira tinha um hospital
e que estava em situação bem difícil. Os prefeitos daquela região se uniram, passaram para uma fundação, e hoje todos os municípios colaboram com aquele hospital, que atende todo mundo, os 3 municípios. Um hospital grande, bonito, né, e que atende, porque a região toda ali tem 45 mil habitantes. Então é realmente pequeno, mas da forma que eles trabalham, é fantástico. É muito, muito interessante da forma que eles convivem hoje, né. Claro que havia era um problema muito grande a questão de Brasil e Argentina. Eles conseguiram quebrar isso. Eles conseguiram, é como nós, o palmeirense brigar com o corintiano, eles hoje brigam o brasileiro com o argentino, mas nessa brincadeira sadia, entende? Então, é difícil você imaginar que eles vivam dessa forma. E é exatamente isso. Então, os brasileiros têm loja na Argentina, os argentinos têm loja no Brasil, e é dessa forma que eles convivem. Então, foram 2 dias de muito aprendizado, né? Então, talvez falando um pouco no que o vereador Marcelay comentou sobre a questão dos prédios, é uma das questões que a gente está cobrando, plano diretor. Nós podemos fazer um incremento no plano diretor, valorizando talvez até pela isenção ou pelo incentivo através de IPTU, porque nós temos, eu não saberia dizer agora quais o tipo e a característica da nossa arquitetura. Mas eu tenho uma filha que é formada em arquitetura e eu sei que as nossas universidades aqui têm um estudo sobre isso. E eu não me lembro se é Porto Neuro ou da Vitória, ou as 2 cidades, nós temos dentro de uma característica da arquitetura, talvez a história ou a maior quantidade de imóveis ou prédios de uma época, que eu não saberia dizer, posso trazer até para a próxima região, para a próxima sessão. Então é interessante, vereador Marcelay, nós cobrarmos realmente esse plano diretor, mas quando ele vier para cá, nós estudarmos ele, trabalharmos com afinco, e cada um cuidar de um setor. Nessa viagem nós tivemos tempo de conversar bastante com o vice-prefeito, até porque fomos só eu e ele num carro, né? E uma das coisas que eu cobrei, porque está na secretaria dele, a questão do plano diretor. Então, está vindo para cá em breve, né? E eu acho que nós não podemos pedir regime de urgência, já falei isso. Nós temos que estudar, analisar, e se for preciso chamar Pedro, Paulo, José, seja lá quem for, para nós fazermos e realmente termos a participação de termos uma cidade com progresso, com desenvolvimento e com novas características. Eu falo para todo mundo, nós temos hoje um prefeito que está desenvolvendo, que está fazendo aquilo que tem que ser feito. E que um dia vai ter que ser feito. É pavimentação. É o que todo mundo quer, então vamos fazer. Mas nós temos que pensar que isso um dia acaba e nós temos que pensar no município amanhã. Nós temos que nos preocupar com inovação e tecnologia. Quem não estiver preocupado com isso vai ficar para trás, vai ficar no tempo. Veja Pato Branco. Pato Branco hoje está 100 anos-luz na nossa frente. E assim vai. Nós temos Luzerna, aqui em Santa Catarina, que é considerada uma das cidades mais promissoras no setor de inovação e tecnologia. Hoje, Santa Catarina, a maior referência é Florianópolis. Entendem? Então, o que acontece? Nós temos que estar, nós, vereadores, também temos que estar preocupados com a nossa cidade. E, como o vereador Marcelay disse, eu que estou ligado ao turismo, eu fui exatamente lá, naquela região da divisa com a Argentina, e quando nós estávamos falando do nosso projeto do trem, projeto que está em desenvolvimento, que um dia vai dar certo, pode demorar 1, 2, 3, 4 anos, mas está sendo estudado, está sendo analisado, está sendo feito com os pés no chão. E, infelizmente, a pessoa que foi uma das pessoas que deu uma das ideias para esse projeto, não pôde estar lá, porque, através de um câncer, Deus levou ele para um lugar bem melhor. Com certeza, porque conhecido, né, o senhor Jorge Malman, um dos grandes empresários, prefeito do Bernardo Dirigione, ele que me disse, não busque um projeto para a tua cidade através do poder público, busque um projeto
através da iniciativa privada, quando ele disse, bem assim, numa reunião onde eu fiz a apresentação de uma ideia, ele levantou o dedo e perguntou, senhor, tienes investidor? Eu falei, não tem investidor, porque nós estamos fazendo através de uma UCIP. Ele falou, preciso conversar contigo. E depois ele disse, não faça por esse caminho, faça por esse. Faça pela iniciativa privada. E é o que nós estamos fazendo, buscando um novo caminho. E conversando com o prefeito Marcos de Barracão e com o prefeito Tiago, lá de Eunice Cerqueira, eles têm um evento agora, uma festa em julho, querem que a gente vá até lá, e como eles também vêm para a nossa festa em dezembro, para a festa dos Taegos do Xixo. E eles já estão querendo fazer uma integração com as duas cidades e criar as cidades irmãs de Barracão e de Eunice Cerqueira, União da Vitória e Porto União. Mandaram, inclusive, um áudio ontem à noite para o Santim, tá? Porque eles conhecem bem o Santim, né? E o pai estava lá, então, agora nós vamos colocar nesse circuito o prefeito Eliseu também. Então, o que acontece? Nós temos que trocar informação, nós temos que trocar conhecimento. Então, foi uma viagem muito interessante, e eu fiquei feliz quando eu soube que o vice-prefeito Percy iria, que o prefeito Eliseu não poderia ir, porque tinha outro compromisso, né? O senhor presidente também estava para ir com a gente, infelizmente teve algo no percurso que não permitiu que fosse, mas fui representando a Câmara de Vereadores do município de Porto União, e realmente foi assim, um aprendizado e uma convivência muito interessante. Pois não, vereador Marcelai. Vereador Hélio, obrigado pelo espaço aberto. Eu tive o cuidado de já dar uma espiada nessa questão de incentivo, questão de isenção. Eu penso que esbarra, nós temos que ver juridicamente essa questão, porque esbarra na questão de renúncia fiscal. E aí pode dar problema para o prefeito. Não sei se isso é considerado, nós estamos com o nosso jurídico aí, se isso é improbidade, passa a ser improbidade ou cai na lei de responsabilidade fiscal. Alguma coisa nesse sentido aí, que de repente dificulta um pouco as coisas, mas obviamente que nós temos que dar esse apoio. Quando Vossa Excelência fala em que o prefeito está fazendo o que tem que ser feito, e se não me falha a memória, entra um projeto hoje aí de um investimento de mais ou menos 2,5 milhões para compra de máquinas, né? Quando se fala assim em visão administrativa, né? Quando se fala em visão administrativa, 2,5 milhões nós poderíamos jogar aí dentro da cidade e fazer mais 3 ou 4 quilômetros de asfalto, né? Mas estamos comprando equipamentos que poderiam fazer 20, 30 ou 40 quilômetros mais tarde. Então, isso é pensar no futuro. Outra coisa, e essas máquinas que virão, com certeza vão melhorar lá, Hélio, os nossos 836 quilômetros quadrados apenas de meio rural. E, vamos além, vamos puxar a orelha dos ex-prefeitos aqui. Se todos tivessem feito o que está sendo feito hoje, nós já poderíamos usar esse dia que está sendo usado dentro da cidade, muito bem, para levar uma pavimentação para o Maratá, para a Nova Galícia, não é verdade? Para São Martinho, o que, obviamente, iria melhorar a questão do nosso turismo. E aí, sim, e junto com isso, vem dinheiro de fora. E você sabe que o turismo é a indústria limpa, a indústria do futuro. Sabe? Então, assim, isso tudo cai nas questões administrativas, né? Que bom que tem essas iniciativas fora aí, que bom que tem, como você fala, esses municípios aí. Toledo, por exemplo, já tem tudo isso que eu estou te falando. Um baita do município que está evoluindo, crescendo e fazendo as coisas acontecerem. Essa é a política que o povo quer ver, não é verdade? Não essa política do que eu escutei hoje que acontece em São Mateus do Sul, que eu nem vou comentar aqui. Mas, enfim, é isso mesmo que nós todos aí temos que fazer e ajudar a administração municipal a fazer acontecer. Obrigado, Hélio. Vereador Marcelai, quando o senhor fala dos ex-prefeitos, eu não sei se o senhor coloca o ex-prefeito Eliseu também, quando ele foi prefeito naquela época, mas o que eu quero dizer assim, todos fizeram a sua parte. A realidade era outra. Eu vivi o tempo do prefeito Hilário Sandri quando a receita do município era uma miséria. E o senhor sabe muito bem como é que era naquela época, quando os municípios estavam relegados a quinto plano.
Então, a realidade era outra. Hoje, os prefeitos estão brigando e a realidade está mudando. Certo? Então, os ex-prefeitos, e eu digo isso para todo mundo, desde o prefeito Hilário, Eliseu, Renato, Anísio, os prefeitos que eu conheço a história, Puzina, todos fizeram a sua parte. E fizeram bem, porque senão o prefeito Eliseu não teria condição de fazer o que está fazendo se os prefeitos tivessem sido ruins. Então, eu discordo quando fala dos ex-prefeitos, porque todos fizeram a sua parte. Indiferente de partido político, nós temos que parar com essas picuinhas. Nós temos que parar de dizer que os ex-prefeitos, todos fizeram a sua parte, e nós temos que ter orgulho dos nossos ex-prefeitos. Muito orgulho dos nossos ex-prefeitos. E eu falo de boca cheia, quando eu vou em qualquer lugar, eu não tenho vergonha de falar do Anísio, que era do PT, do Renato, que era do MDB, do Eliseu, que era do MDB, do Puzina, que era do MDB. Então, nós temos... o Ari Carneiro, enfim, que era do PP. Eu tenho orgulho de falar dos nossos ex-prefeitos, de todos. Porque Porto União é o que é hoje, porque todos trabalharam. E ninguém veio para fazer com que Porto União ficasse pior. Todos vieram para fazer com que Porto União ficasse melhor, como o prefeito Eliseu está aí, como o vice Pérez está aí, como todos eles querem que o seu município e a sua casa fique mais bonita. E nós também temos que fazer a nossa parte. Deixar a nossa casa mais bonita, deixar o nosso lugar mais bonito, porque nós vamos embora, gente. Nós vamos embora e alguém vem depois de nós e vai dizer assim, o Hélio foi um vereador, mas foi uma vergonha. E eu não quero que diga isso, porque eu tenho meus filhos, tenho minha empresa, e essa é a minha casa, esse é o meu discurso, porque a minha cidade, se alguém falar mal, vai brigar comigo. Vereador Sandro. Obrigado, vereador. Só para concluir o teu raciocínio, vereador, primeiro agradeço a parte. Eu tive numa reunião hoje nos bombeiros, e estava lá o novo comandante de Canoinhas, e tinha uma bombeira e 2 bombeiros comentando e parabenizando o Porto União, que a partir de uma década e meia para cá, mudou muito por conta dos administradores que por ela passaram. E eles sentem muito que Canoinhas não tenha acontecido isso. Veja bem, moradores de Canoinhas, são bombeiros, o que tinha menos grau ali era uma primeira sargenta. E eles elogiando o nosso município por conta da leva de prefeito que Porto União pegou. E que nós estamos de parabéns, e mais que nós, a população que soube votar nesses prefeitos. E também me falou com relação a um prefeito que para eles foi o maior da história de Canoinhas, que foi o prefeito Leoberto, e que eles rezam para que ele volte, porque eu tenho história, eles também têm, nós temos história de municípios aí que tiveram 3, 4 prefeitos excelentes, e entrou um ruim, acabou com o município, isso aconteceu em Rio Negrinho e vários municípios da nossa região, vai 20 anos para arrumar. Por conta de uma irresponsabilidade de um administrador, em 4 anos, ele pode acabar com o município. Nós temos essa sorte de, indiferentemente de partido, os prefeitos que aqui passaram tiveram, no mínimo, responsabilidade com a população. E é isso que o povo precisa e é isso que o povo espera quando vota. E, segundo eles, em Canoinhas, isso não aconteceu. E o município cada vez está indo para trás. E nós, graças a Deus, nosso município está redondinho por conta desses administradores. Só para concluir o seu raciocínio, vereador. Obrigado. Tá, eu só queria colocar algo que talvez eu não consiga achar agora, mas quando a gente fala dos prefeitos e vice-prefeitos, a gente também tem que lembrar de uma coisa. Nós temos que lembrar dos vereadores. Pena que eu lembro que eu li essa frase hoje, bem interessante. Talvez os senhores tenham visto isso, mas a responsabilidade também é dos vereadores. Porque se os vereadores não cuidam da administração, como estava naquele fato, o prefeito pode roubar. Se os nossos prefeitos foram honestos, trabalharam e tiveram sucesso, é porque esta casa fez a parte dela. E o senhor estava aqui, vereador Marcelai. O senhor Pascoalinho, os mais antigos, os senhores estavam aqui. Se os prefeitos fizeram o trabalho que fizeram, é porque os senhores estavam aqui. Agora, se eles foram tão ruins, aí vem naquilo que o cara... Mas os vereadores também são ruins, então. Então, eu fico feliz quando eu faço esse retorno dos nossos municípios, pegando Porto União da forma que era. Hoje nós podemos dizer, nós temos problemas
com o nosso entroncamento, que é nossas rodovias. E isso não é só aqui, eles têm o mesmo problema. Eu fui num solavanco daqui até lá, isso que estão melhorando bastante. Mas o que acontece? Nós temos que usar isso. Nós temos que aproveitar esse entroncamento. E aí sim cabe a nós, vereadores, procurarmos alguma coisa que possa agregar, não interessa se é Não da Vitória, Porto União, se é Bituruna, se é São Mateus, que venha para a região. Nós temos que somar. Nós temos que nos tornar importantes. É nesse sentido. Eu tenho tentado, gente, por Deus, às vezes eu deixo de fazer um projeto pequenininho, mas eu tenho tentado o máximo fazer alguma coisa para o meu município e para a nossa região. Tenho viajado, tenho buscado, tenho... eu vou dar um exemplo, pode até parecer corriqueiro, vai estar gravado, mas eu fui em Natal, Rio Grande do Norte, tinha um prato. Tilápia ao molho de camarão. Com as pessoas que eu estava, falei, eu quero esse prato. Com as pessoas que eu estava, disseram, não, mas tilápia nós temos lá. Eu quero um peixe do mar. Eu falei, bem pelo contrário. Eu quero experimentar este prato de tilápia para ver como é que eu posso fazer na minha cidade. Como é que quem produz tilápia pode vender esse produto agregando molho de camarão. Daí eu com a minha esposa estava tentando adivinhar. Do que é feito esse molho? Uma delícia, gente do céu. Se eu pudesse pôr um pouquinho no bolso para trazer, tão bom que era. Uma delícia. Agora, como é que nós vamos fazer para que esse molho fique igual? Mas vamos trazer, nós temos tantas pessoas especiais aqui no setor de cozinha, que tem especialidade. Então, tilápia ao molho de camarão. Um espetáculo, gente. Eu experimentei isso porque eu quero trazer para a minha cidade. Quando eu vou para qualquer lugar, o Bratwurst. O Bratwurst é uma ideia. Eu trouxe da Praça de Berlim para cá. Inventamos aí, agregamos, incrementamos com a nossa realidade. Então, gente, é nesse sentido que eu digo, quando eu vou passear, quando eu vou viajar, eu vou pensando na minha cidade. Isso eu faço há anos. Então, eu quero agradecer esse espaço e dizer o seguinte, fiz essa viagem, valeu a pena, muito aprendi, e muita coisa dá para a gente incrementar para a nossa cidade. E olha, não podemos ter vergonha de Porto União em nem um minuto. Nossa cidade é muito... Obrigado, senhor presidente.